dia, tô aqui tomando meu cafezinho. Agora são 7h10 da manhã de um domingo. E bem, como vocês viram, eu já acordei cedo, já fiz meu cardio, já tomei meu café. E é isso. Pra ser sincero com vocês, eu tô doido que esse meu cutting acabe logo. Pelos meus cálculos, né, e pela maneira como eu tô vendo meu corpo, faltam mais ou menos 2 a 3 semanas. E nessa reta final eu decidi me dedicar 110%. Então não sei se vocês estão vendo ali atrás um bocado de post-itzinho. Nesses post-its tem tudo que eu tenho que fazer no dia. Pra eu, todo no final do dia, dar um check nisso. Tudo relacionado à dieta e treino, justamente pra eu acelerar esse processo e conseguir terminar o mais rápido possível, né? Porque eu não aguento mais comer pouco, velho. Não aguento mais comer igual um passarinho. Essas semanas agora, as próximas vão ser minhas semanas de prova. Então vai ser bem corrido, por isso que eu tô gravando esse vídeo no domingo pra até ficar mais fácil, etc. E é isso. Hoje o dia basicamente não tem treino, hoje é dia de descanso. Então eu fiz o cardio e acabou minhas obrigações referentes a treino. Agora é só seguir a dieta certinha até o final do dia. E é isso. Agora eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube, justamente porque eu quero gravar um vídeo com uma pegada um pouco diferente do que eu venho gravando, os vlogs, etc. E depois disso vai ser o dia todo de estudo. Eu vou ficar refazendo prova antiga, porque amanhã, segunda-feira, eu já tenho a primeira prova. E é uma prova grande, eu acho que 120 questões, então eu tenho que estar bem preparado. E é isso, vou gravar aqui agora e mais tarde eu volto com vocês. Bem, acabei de gravar o vídeo aqui que eu tinha gravado, que provavelmente foi o vídeo que vocês viram antes desse, no qual eu falo algumas coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos 18 anos. Pra ser sincero, foi um pouco desafiador gravar um vídeo só estático, sabe? Falando com a câmera, etc. No vlog eu acho que isso fica mais dinâmico, mas ficar ali meia hora gravando só você e a câmera é um pouco intimidador. Mas eu sei que isso é uma coisa que com o tempo eu vou desenvolver, né? Vai ficando mais fácil, etc. Meu dialeto, a maneira como eu me comunico com a câmera. E se eu não fizer nunca, se eu não me expor a tal desconforto, eu jamais vou atingir um momento que de fato fique bom. Então eu quero fazer isso, quero trazer cada vez mais vídeos discutindo ideias, discutindo pensamentos, etc. E eu acho que vai ficar muito bacana levar o canal para esse meio, sabe? Entre dividir o canal com vlogs e vídeos que tragam ideias, pensamentos, coisas que eu gostaria de compartilhar, etc. E é isso. Agora eu vou pegar o tablet aqui, vou estudar ali na sala, porque eu não tô aguentando mais ficar dentro desse quarto. Eu acho que isso me distrai muito. Eu meio que tô saturado de ficar estudando aqui de frente para esse computador, então eu tô buscando estudar ou na biblioteca da faculdade ou na sala, em outros locais. Só que hoje, como é domingo, né, a biblioteca da faculdade não abre, então não dá para estudar lá. Mas enfim, é isso. Provavelmente eu vou estudar a manhã toda, depois vou parar para almoçar, vou estudar a tarde toda e de noite eu vou parar, né? Porque aí não tem como ficar estudando esse tempo todo. Então provavelmente de noite ou eu vou ver um filme ou vou jogar um pouco de CSGO. Não sei, tô decidindo ainda. Mas enfim, bora lá porque tem muita prova pra fazer. Bem, basicamente é assim que eu tô estudando. Fico aqui fazendo prova e aqui fico o Pomodoro contando o tempo. Fazendo questão. E eu acho que essa é a melhor maneira que tem de se estudar. Justamente porque é a mais simples, né? Tendo em vista que você vai ficar repetindo diversas matérias de maneira desordenada e vai te obrigar a lembrar de todas e, consequentemente, testar seu conhecimento. Dei uma pausa aqui agora nos estudos. Vou fazer minha refeição da manhã, né? Que é meu lanche. Basicamente é 30 gramas de whey e 150 gramas de fruta. E uma dica para você que está fazendo cutting é gourmetize suas refeições. Em que sentido? Tipo assim, tenta fazer as refeições de maneira... preparar elas, tipo assim, de alguma maneira diferente do habitual, sabe? Justamente porque isso ajuda a enganar um pouco a mente e, querendo ou não, dá um pouco mais de saciedade e ajuda você a se manter na dieta, né? Por exemplo, aqui, o que eu fiz? Eu peguei
as 30 gramas de whey, fui colocando tipo assim um pouquinho de água e misturando e fiz tipo uma calda e depois congelei isso. E as frutas eu também deixo congelado, então fica entre aspas como se fosse um sorvete. Obviamente não um sorvete, né? Eu sei disso, mas isso engana um pouco o cérebro e traz um pouco mais de saciedade. E é isso, vou assistir também um André Pili. Mano, nos últimos dias eu tô assistindo muito os vídeos antigos do André Pili e do Vitor Liberato, que são justamente dois dos meus youtubers favoritos, né? Dos quais eu me inspiro bastante para criar meus vídeos. E eu não me inspiro muito nos vídeos deles hoje, mas sim nos vídeos antigos. Esse do André Pili mesmo é de quando ele morava em Nova York, 9 anos atrás. E eu tô revendo esses vídeos. Obviamente eu já assisti todos os vídeos do André Pili, já assisti todos os vídeos do Vitor Liberato, que eu até gosto um pouco mais do Vitor Liberato do que o André Pili, justamente porque foi o primeiro que eu conheci. É isso, vou lanchar aqui agora e depois voltar a estudar, né, porque a gente não para. Depois de mais 5 pomodoros de estudo, cá estamos nós para mais uma refeição, almoço. Dessa vez 50 gramas de feijão, 60 gramas de arroz e 120 de frango. E uma coquinha zero, né, que tá sendo minha aliada nessa reta final. E cut é isso, velho. Você fica fazendo as coisas que você tem que fazer, sempre ansioso pela próxima refeição, justamente porque você tá comendo pouco, então a fome bate. Mas é isso. Almoçar aqui agora, após mais 5 blocos de pomodoro que eu fiz, de estudos. E de tarde vai ser a mesma coisa, estudar. E no final da tarde eu vou mostrar para vocês um método de estudo que eu estou utilizando, que está sendo muito benéfico, justamente por conta de toda a interface, toda a maneira como eu estou fazendo proveito dessa ferramenta, justamente porque eu estou utilizando o iPad com provas passadas, mais o ChatGPT, e eu estou utilizando uma configuração no ChatGPT que está ajudando bastante a desenvolver outra área que eu já comentei em outros vídeos passados, mas de tarde eu explico isso para vocês. E é isso, almoçar aqui agora, depois estudar mais. Bem, 6 horas agora, acho que deu de estudar por hoje, né? Tô desde manhã estudando e acredito que eu estou bem preparado para essa prova. Agora a única coisa que me resta é esperar a batalha, né? Que é amanhã de manhã, amanhã à tarde, na verdade. Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de como eu faço para estudar. Vou gravar a tela aqui do iPad. Então, vocês estão vendo aí agora a tela do iPad e basicamente como eu estudo para uma prova. Bem, a gente parte do pressuposto que eu já estudei toda a matéria que vai cair na prova em livros. Ou seja, eu peguei uma referência bibliográfica validada, né, que seria, por exemplo, um livro de fisiologia, um livro de clínica médica, etc. E estudei a matéria por esse livro. Então, a partir do momento que eu já tenho esse conhecimento prévio, eu parto para a segunda estratégia, que seria realizar provas antigas. Então aqui vocês estão vendo que eu estava fazendo uma prova antiga e basicamente eu organizo meu iPad nessa temática. Eu venho aqui e ativo essa questão das multitarefas. Então as multitarefas permitem que eu fique com telas sobrepostas nesse aspecto. Então eu consigo navegar rapidamente entre uma aplicação e outra. Então eu fico aqui com o GoodNotes aberto, fazendo as provas, ou seja, eu vou grifando o que eu preciso grifar, circulando, etc., fazendo anotações. E quando tem alguma coisa que eu tenho alguma dúvida ou que eu não lembro ao certo, eu venho aqui no ChatGPT e pergunto a ele. Como por exemplo, aqui eu estava com dúvida na questão da cimetidina, que é um medicamento que inibe os receptores H2. Então basicamente eu venho aqui no site ChatGPT e peço para ele me explicar. Eu sempre converso com o ChatGPT em inglês, justamente porque ao mesmo tempo que eu estou estudando medicina, eu também estou praticando meu inglês. E isso faz com que a gente atinja uma neuroplasticidade cada vez melhor, tendo em vista que a gente está estudando 2 áreas de conhecimento ao mesmo tempo,
Quem fala muito disso é o Wesley, e diversas pessoas já provaram que neurologicamente você atinge um nível de maturação do conhecimento, ou seja, a maneira como você integra esse conhecimento se dá de maneira muito mais proveitosa quando você está exercitando duas áreas de conhecimento ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu estou aqui estudando a medicina e ao mesmo tempo eu estou treinando meu inglês, praticando como que eu falo inglês, como que eu leio inglês, etc. Então, basicamente, é assim que funciona meu workflow. Eu estou aqui fazendo uma questão, se eu tenho alguma dúvida, eu vou e pergunto ao ChatGPT, leio toda a minha dúvida em inglês, ele passa tudo para mim. Se eu tenho alguma dificuldade na pronunciação de alguma palavra, eu venho aqui e, por exemplo, eu estava com dificuldade aqui em headache. Aí eu venho aqui, coloco aqui, vejo a pronúncia, principalmente em inglês americano, né? Porque foi o que eu aprendi, não foi em inglês britânico. E se eu tenho alguma dúvida um pouco mais específica, que eu preciso rever o conteúdo de fato, eu venho aqui no YouTube, pesquiso algum tema e assisto uma videoaula rápida. Eu gosto muito desse canal que chama Khan Academic Medicine, que basicamente é um canal que explica as coisas de forma bem simplificada, justamente só para ter um apanhado geral, porque, igual eu falei, parte do pressuposto que eu já estudei a matéria, então aqui eu estaria só revisando. Outra coisa que eu quero falar com vocês é: jamais usem o ChatGPT para ter um contato inicial com a matéria. Por exemplo, tudo que eu estou utilizando o ChatGPT aqui são matérias que eu já tive um contato prévio, então eu já tive uma base muito bem fortificada acerca de determinados assuntos. E eu utilizo o ChatGPT somente para complementar esse ensinamento e não para ter um contato inicial com a matéria. E é basicamente esse o meu workflow. Esse é um setup que eu desenvolvi com o tempo, né? E não quer dizer que porque eu utilizo o iPad dessa forma, que você utilizando vai fazer com que você consiga estudar bem. Não, pelo contrário, eu acredito que essa questão da maneira como você estuda é uma coisa muito individual. E é uma coisa que só dá para você aprender a partir do momento que você pratica e você aplica diferentes mecanismos de estudos. Para mim, isso é o que funciona e é assim que eu vou estudando para a faculdade, né? E é isso. Depois desse domingo bem produtivo, eu acho que eu não vou fazer mais nada em relação a estudos, nem nada relacionado à produtividade. Eu também estava lendo esse livro aqui, ó, nos intervalos. Estou quase terminando, acho que faltam 40 páginas. Mas é isso, agora eu vou exercitar um pouco o meu lazer. Vou jogar um pouco de Counter-Strike e provavelmente só volto aqui com vocês na janta. E é isso, bora descansar um pouquinho, né? Fazer um uso devido desse setup gamer aqui. Bem, 8 horas da noite, acredito que hoje eu já não vou fazer mais nada, só vou preparar meu jantar, depois eu vou dormir. E é isso, sei que o dia hoje foi um pouco mais monótono, mas faz parte, justamente que eu quero mostrar minha rotina, minha jornada, né? Então eu tenho que mostrar tudo. Quando eu viajar eu tenho que mostrar, quando eu passar o dia todo dentro de casa estudando eu tenho que mostrar, porque no final tudo isso vai confluir para um bem maior, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se gostou, deixa seu like, comenta aí o que você achou desse dia de estudos e até o próximo vídeo. Falou!